Fala, galera! Estou aqui com mais uma grande história de evolução através do método AV4.4, a história da Bianca, que vai contar para a gente, de fato, como ter um processo estudantil definido faz diferença, alavanca os estudos e, consequentemente, se sente, cada vez mais próxima à aprovação. Então, Bianca, inicialmente, gratidão por estar aqui conosco, compartilhando da sua história. Mas, de logo, o que todo mundo está aqui para saber é exatamente o seguinte: quais eram as principais dificuldades que você sentia antes de ingressar no método AV4.4? Conta para a gente. Então, eu comecei a estudar para concurso há pouco tempo atrás e eu não sabia por onde começar, eu tinha uma grande dificuldade nisso. Então, eu achava que quanto mais matérias eu pegasse, mais fácil seria. Só que isso, até em curto prazo, se torna complicado, porque você já não consegue mais gerenciar todas essas matérias. Perfeito. E isso foi acontecendo durante um tempo, até que eu conheci o curso Acerte, através de algumas primas minhas que já fizeram, e me indicaram, e aí eu resolvi pesquisar e me informar um pouco mais. Então, eu resolvi fazer parte do Acerte, junto com essa parte do coach, com o professor Alain, e eu estou vendo a diferença desse gerenciamento, dessa organização em relação à planilha, em relação às matérias que foi visto que eu tenho mais dificuldade que nem eu mesma sabia. Então, foi muito bom para poder conseguir enxergar isso através de outros olhos. Perfeito. E nessa linha, Bianca, certamente quando a gente se depara com muitos conteúdos para estudar, quando a gente entra nesse mundo chamado concursos públicos e não sabe para onde ir, certamente isso nos remete, isso reflete sentimentos que são desfavoráveis. Conta para a gente como é que você se sentiu quando mergulhou neste mar e não sabia para onde ir. Então, essa é a minha primeira experiência em relação ao concurso público, que veio através dos meus pais e através de pessoas próximas a mim. Então, antes de iniciar o estudo, eu achei que era muito fácil. Eu achava que era algo muito prático, que eu só precisava estudar tanto por dia que eu iria passar. Perfeito. Até ter essa reunião hoje com o Alain, o que me fez abrir os olhos e perceber que eu tenho que estudar, que eu tenho que focar e que nem tudo assim vai ser tão fácil, que eu vou ter que passar por momentos que são mais complicados. Então, está sendo boa a experiência. Eu, na verdade, ainda vou iniciar essa parte dos estudos já programados. Hoje foi um dia que a gente tirou para poder organizar essas ideias, ter uma noção melhor, mas a intenção é progredir, é avançar para a próxima faixa. Perfeito. E nessa linha, de fato, você se deparou com o curso do método e você me falou dos bastidores acerca dos pilares, que você me falou do impacto que isso gerou em você, além dos pilares técnicos, o pilar da inteligência emocional. Como é que esse pilar ele reflete para você? Esse é o último pilar e para mim foi o mais assim significante. Foi muito importante, na verdade, porque como eu tenho uma grande dificuldade nessa parte, talvez foi mais importante para mim nesse sentido. Sim. Entendeu? Então é uma ansiedade que a pessoa fica em relação aos estudos de, meu Deus, se abrir o concurso que eu tenho muita vontade de fazer e eu não estiver preparada. Então, isso é ainda um problema para mim, Só que eu estou entendendo e sabendo que existe um processo para isso, mas temos que ter muito cuidado em relação à ansiedade e, pouco a pouco, estar combatendo isso com o próprio estudo. Perfeito. E entender que é um passo de cada vez, A É, gente não sai do 0 para 100% num passo de e mágica. E é exatamente nessa linha que eu gostaria de saber o seguinte: a gente acabou de ter a, a realização da nossa consultoria da faixa amarela e você teve acesso à planilha de rotina que será sua já já. Como é que essa consultoria ela impactou o seu olhar em relação a concursos públicos? abriu os meus olhos em relação à à importância, principalmente dos estudos, a como funciona e qual seria um padrão assim considerado correto para os estudos em relação ao concurso, o que não é fácil. A pessoa tem que, de acordo com cada pessoa, eu tive mais disponibilidade, logo ele fez uma organização para mim. Mas Isso. assim,
é de cada pessoa, depende das necessidades e tudo mais. Só que eu achei bem interessante ter visto, ter tido uma noção melhor em relação à rotina, porque eu não tinha isso de uma maneira tão organizada, e eu sei que ele vai me enviar da melhor maneira possível, de acordo com as minhas necessidades. Então, eu estou aqui esperançosa e um pouco apreensiva também para começar esse novo ciclo. Perfeito. E para a gente fechar essa entrevista, é muito importante que você traga para quem está nos assistindo nesse momento o seguinte: muitos estudantes estão nos assistindo e pensando assim: ah, eu vou iniciar no ano que vem, eu vou iniciar no próximo semestre. Ah, não é tão necessário assim, acho que eu consigo sozinho, sozinha. O que é que você tem a dizer para as pessoas que estão procrastinando em ingressar no método AV4.4 e ter acesso a um acompanhamento profissional? Conta para gente. Então, como eu comentei antes, eu sou nova em relação a estudar para concurso. Então, o que que acontece? Eu acredito que as pessoas conseguem passar sim para concurso sem ter um curso preparatório, mas eu acredito que a função do curso preparatório é realmente nos auxiliar e nos guiar nessa caminhada que não é curta, é uma caminhada de médio a longo prazo. Então, acho que quando é uma coisa assim, por exemplo, de 6, 8 meses, 1 ano, 2 anos para estudo, quando você estuda sozinho, talvez você não fica direcionado para o caminho certo. Às vezes você pode estar aí por um caminho paralelo àquilo que você realmente quer. Então, eu acredito que o concurso, o Acerte concurso, ele vai me auxiliar basicamente nisso, para que eu encontre o caminho correto, entendeu? Sem precisar ir para outros caminhos para depois chegar onde eu quero. Acho Perfeito. que é essa. Ou seja, a procrastinação pode custar a aprovação, ou no mínimo um tempo muito Um acentuado tempo também. em você conseguir o que você almeja. Então, Bianca, gratidão por compartilhar conosco a sua história e certamente em breve você vem aqui dar o seu depoimento como faixa preta, ou seja, com seu nome no Diário Oficial. Um abraço, valeu! Amém. Valeu.